Boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer a nossa primeira conversa sobre hidráulica básica. Eu agradeço a todos os participantes, a todos vocês que estão aqui, para a gente conversar sobre um tema que eu acho que todo mundo que está aqui gosta, que é hidráulica, que é saneamento. E eu acho que a vida de vários de nós aqui. Minha ideia inicial foi a gente fazer uma conversa, não a gente ficar só eu falando sozinho e vocês só ouvindo do outro lado. A ideia foi uma troca de conhecimento, uma troca de informação, porque assim todo mundo ganha. Daí, quando alguém quiser falar, pode abrir o áudio e falar à vontade. Ok? Vamos lá? Então, a ideia é, inicialmente, a gente fazer uma conversa sobre perdas de água em sistemas de abastecimento. No caso, algumas pessoas não me conhecem ou conhecem um pouco, daí eu vou falar um pouco mais de mim. Meu nome é Cláudio Henrique, mas muita gente me conhece como Cláudio Milfon. Sou engenheiro civil pela Universidade de Pernambuco e tenho um pós em educação e mestrado em recursos hídricos. E, atualmente, há 11 anos, no caso, eu trabalho na Compesa, que é a Companhia Pernambucana de Saneamento, e há um tempo atrás eu dei aula, fui professor universitário em duas universidades particulares de várias matérias, tanto do básico quanto do ciclo profissional. Então, hoje, eu pensei nós falarmos sobre 5 temas. Os fundamentos para o controle de perdas, o balanço hídrico, a matriz do IWA e uma elaboração dessa matriz, e uma matriz de avaliação de perdas reais do Banco Mundial. Também falando sobre algumas soluções para os problemas das perdas e finalizando com equipamentos e dispositivos para detecção de vazamentos. São 5 tópicos, mas caso alguém queira falar entre esses tópicos ou outro tópico, fique à vontade para a gente conversar bastante aqui, tá? Todo mundo tá vendo aí a tela com os tópicos, está tudo tranquilo? Então, vamos começar pela sequência. Fundamentos para controle de perdas. Inicialmente, é uma visão que, para algumas pessoas que estão de fora desse meio, digamos assim, de perda, de saneamento, pensa que o vazamento só é a água que a gente vê. Mas será que é só isso mesmo? A perda é só essa perda visível? Vamos dar uma olhadinha por aqui. Então, nos fundamentos para o controle de perdas, é essencial, primordial, uma existência de cadastro técnico. Ou seja, nós temos que saber o que é que está no chão,
qual é o tipo do tubo, qual o material, qual o diâmetro, qual as conexões, os materiais, para a gente ter uma ideia também a profundidade da vala, se ela está perto do meio-fio, se está no meio da rua, que é o cadastro técnico. Outra coisa importante que é fundamental para esse controle é a macromedição e a micromedição. Macromedição, basicamente, a gente entende sobre uma medição da companhia que abastece. A gente pode ter macromedidores em saídas de dietas, a gente pode ter macromedidores em saídas de reservatório, a gente pode ter macromedidor em entrada de alguma região fechada, como um condomínio, por exemplo, que nada mais é do que um hidrômetro de um volume maior, de um tamanho maior, e que ele capta maiores volumes e vazões de água, basicamente. E a micromedição, ela é o famoso reloginho para muita gente. É o hidrômetro que está em cada domicílio, em cada ponto comercial, porque aí a gente bate o quanto a empresa forneceu de água, que é a macromedição, e quanto que ela verificou com a micromedição. Se o que eu oferto não bate com o que eu meço, alguma coisa aí está acontecendo. Esse alguma coisa, de uma forma geral, a gente chama de perda. A gente também pode separar por zonas de atuação. Por exemplo, a gente pode ter uma zona por setores de abastecimento, por área de pressão ou por distritos de medição e controle, que é o famoso DMC. Numa empresa de abastecimento, a gente pode subdividir para melhor administrar, que é o que também recomenda a norma de abastecimento, tanto da companhia quanto a norma da ABNT. Resumidamente, sem essas condições básicas que são o cadastro, macromedição, micromedição e o zoneamento pelo DMC, todo o diagnóstico será impreciso. A gente tem que ter, no mínimo, essas informações. E sem isso, sem essas informações, toda análise fica comprometida, tanto a parte técnica quanto a parte econômica e comercial. E o pior, desmotiva a equipe. Qual é essa equipe? Equipe de vendas, no caso a parte comercial, a equipe técnica, porque o cara trabalha, e aquele trabalho dele não é mostrado, então isso gera um desconforto, digamos assim, profissionalmente falando. Aqui é o fundamento para controle de perda. A gente aqui tem algumas colunas, mas uma importante é a gente olhando para a tela da esquerda, que são os parâmetros. Todas as outras colunas dependem desse parâmetro. Então, a gente tem a ligação, a densidade dessa ligação, que nada mais é do que o número de ligação por quilômetro de rede. A gente tem o comprimento médio dessa rede por metro. Daí depois a gente tem o parâmetro ou informações das operações em si. A pressão média, vazamento, rede,
ramal, a macromedição, a micromedição, idade média de hidrômetro, e embaixo os indicadores de índice de vazamento da infraestrutura, índice de perda aparente, e mais à direita, a gente tem aqui ó, as estruturas, digamos assim, as redes de pequeno porte, de muito pequeno porte, até a de muito grande porte. Aqui a gente pode sair de um loteamento de algumas casas até uma cidade. Como, por exemplo, aqui, ó, a ligação para muito pequeno porte ser menor do que 3.000 ligações. Então, isso aí pega loteamentos de A Minha Casa Minha Vida, pega uma cidade pequena, até 10.000 habitantes, e aí de muito grande porte, com mais do que 3 milhões de ligações, como, por exemplo, São Paulo. São Paulo, se eu estiver errado, quem mora por aí em São Paulo, eu acho que a Sabesp deve ter 6 milhões de ligações, em média. É isso aí, pessoal? A região metropolitana de São Paulo tem, aliás, a Sabesp metropolitana tem de 6 a 7 milhões de ligações. Pronto. Então, acima de 3 milhões já é muito grande. Doutor Cássio, muito obrigado, doutor Cássio. Então, aqui é uma tabela que foi criada pelo professor Jairo Tardelli, que eu acho que muitos já ouviram falar, mas se não, ele passou muitos anos na Sabesp, trabalhou na Sabesp e, há um tempo para cá, um bom tempo, ele dá aula, palestra sobre o tema de perdas. Então, vamos lá. Uma coisa que a gente pensa é que a leitura apenas de um indicador de perdas é suficiente, mas não é. Nós temos que ter alguns indicadores para termos uma visão mais embasada tecnicamente sobre as perdas. Então, a gente tem que ter conhecimento e informação de macromedição, hidrometração, que é a micromedição, idade média dos hidrômetros. Uma coisa é a gente ter um parque instalado de 5 anos, 3 anos. Outra coisa é a gente ter um parque de hidrômetro com 15 anos, 20 anos. A máquina hidráulica, que é o hidrômetro, ela cansa também. Então, a sensibilidade também fica comprometida. A gente também tem que ter ideia da pressão média e o número de vazamentos em rede e em ramal por ano. Então, se a gente pega aquela tabela e a gente aplica essas informações que eu falei agora, a gente destaca 6 linhas. Aí a gente vai adequar essas 6 linhas com as nossas 5 colunas. Então, a gente tem uma ideia dos parâmetros que são mais aceitáveis. E aí, alguém quer fazer algum comentário ou quer falar alguma coisa? Fique à vontade, é que a gente está para conversar. Isso aqui não é uma aula não, viu? E aí, podemos continuar ou tem algum comentário, alguma sugestão, alguma dúvida? Então, vamos embora.
Eu creio que tem que continuar, porque está muito empolgante o negócio aqui. Vamos embora. Fundamentos para o controle de perda ainda. Então, aí são informações do Sinis 2018, o último que foi editado. O de 2019 vai sair esse ano, 2020. E assim. Então, aqui eu peguei informações, como nós temos várias pessoas de várias regiões, aí a gente tem uma ideia, Brasil, e as perdas giram em torno de 38%. Se a gente olhar só o norte, 55%. Nordeste, 46%. Aí vai caindo até centro-oeste, que é 35% e sudeste, 34%. Aqui tanto tem empresa privada quanto empresa pública. Vamos lá. Em 2018, o índice de perdas de água é de 38,5%. Ou seja, 38,5% do volume total de água do Brasil disponibilizado não foi contabilizado como volume utilizado pelos consumidores. Em outras palavras, as empresas não arrecadaram 38,5% a mais, em média. Dependendo do estado, como a gente viu lá no norte, mais de 55%. Vamos imaginar que a gente sai com R$100 de moeda, vai na esquina e volta. Quando volta, tem menos R$38,50. Só porque eu fui na esquina e voltei. Então, se a gente começar a olhar não só pelo aspecto de água, e sim pelo aspecto financeiro, econômico, monetário, né, como queiram chamar, a gente vê que o impacto de uma perda é muito grande. Então, vamos lá. Em 2017 foi quase igual, foi 38,3%. Em compensação, se a gente comparar os índices, eles subiram 1,4 percentual de 2017 para 2018. Coisa que não aconteceu entre 2012 e 2015. Aí a gente começa a se perguntar, por que isso? Provavelmente, as empresas começaram a medir melhor, a ter aquelas informações básicas melhores, ou o serviço como um todo ficou pior. Ou seja, serviço de manutenção, serviço de instalação, serviço de cobrança, porque se o meu cliente consome muita água e eu não cobro, ele começa a furtar água, digamos assim. E aí tem várias consequências. Isso é uma pequena análise do CNIS, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, se eu não estou enganado, é a sigla do CNIS. Aqui eu só estou mostrando informação pública que está no site de empresas públicas. A média nacional está aqui, ó, Brasil, 38,5, não foi? Olhando para a tela, do lado esquerdo, quem está abaixo da média nacional, e do lado direito, quem está acima da média nacional. Tem empresa que está acima de 70% de perda. Tem empresa que está beirando os 50%.
E tem empresa que está abaixo de 30, para ver como é que é o nosso Brasil. Então, aí, para quem é de empresa pública, pode olhar a sua empresa. Quem é de universidade, alunos, professores, pode olhar como pontos de análise, pontos de pesquisa. E, para quem vende equipamento, tem aí uma gama de possíveis clientes. Então, é uma informação que cada um vai olhar de um jeito, ou do ponto de vista acadêmico, ou do ponto de vista comercial, ou do ponto de vista de uma autocrítica. Aí eu peguei essa informação e reproduzi. Aí começa a ficar mais perto da gente, porque a gente saiu de uma empresa tipo Sabesp, tipo Cagepa e outras tantas, e a gente agora vai por estado. E a capital do estado, se a gente pega aqui Brasil, quem está acima tem a média de vazamento menor do que o Brasil. Quem está abaixo, a média maior do que o Brasil. Tudo está no CENIS. E aqui está o link para quem quiser pegar essa informação direta lá do CENIS. cenis.gov.br. E também tem algumas informações lá no site da AESB, Associação das Empresas de Saneamento do Brasil, ou algo parecido. Também tem lá. Vamos agora falar sobre o balanço hídrico da IWA. International Water Association. Eles criaram, desenvolveram esse quadro no ano 2000, onde a gente aqui tem, na primeira coluna da esquerda, volume produzido ou disponibilizado. E a última coluna da direita, as águas faturadas e as águas não faturadas. Se eu faturo, eu tenho dinheiro. Se eu não faturo, eu não tenho dinheiro. Falando um pouco mais sobre o balanço hídrico, como é que a gente pode elaborar o balanço hídrico, basicamente nós temos duas opções. E de uns 5 anos para cá, muita gente fala sobre essas opções. Uma se chama top-down e a outra é bottom-up. Uma é de cima para baixo, a outra de baixo para cima. Mas o que é isso? Essa top-down, os números são extraídos dos dados operacionais. E comercial. A bottom-up são informações vindas de ensaio de campo. Ou seja, a gente pega uma informação da equipe que vai para a rua e a gente pega a informação da equipe que mexe nos dados. Então, aqui embaixo, é uma boa técnica, sempre que possível, empregar os dois métodos, porque aí a gente vê o que está na rua e confronta com a teoria dos dados, para ver se os resultados realmente estão bons e precisam de ajuste ou não. Isso aqui eu estou resumindo algumas horas que a gente poderia falar só sobre esse assunto aqui. Então, fica aí uma dica para quem nunca ouviu falar ou conhece pouco, de dar uma lida sobre isso, que é interessante demais. Agora, a gente vai para a matriz de avaliação de perdas reais do Banco Mundial. Por que Banco Mundial? Que é um banco que financia muitas atividades. A gente tem que levar em conta
esses indicadores aqui, ó, A, B, C e D, que são esses aqui. Esse IVI é o índice que a gente falou lá no comecinho daquela outra tabela. E aqui a gente tem uma ideia de litros ramal dia, que são 10 litros, 10 metros, 20 metros até 50 metros de ramal. E países não desenvolvidos. Isso aqui é um item importante a gente olhar, porque o Banco Mundial ele fez essa tabela para dois tipos de país. O país desenvolvido e o país não desenvolvido. Nós, Brasil, estamos em qual país? Em qual faixa? Na faixa do não desenvolvido, infelizmente. Então, só lembrando o que é o IVI, que é o Índice de Vazamento da Infraestrutura, e o IPA, Índice de Perdas Aparentes expressas em litro ramal dia. Ainda ajudando na elaboração, a gente pega essas recomendações aqui do Banco Mundial e a gente vai preenchendo para ver qual vai ter o maior número de respostas, para ver se enquadra no A, no B, no C ou no D. É um cara crachá. Só que eu tenho que ter informação. Daí volta lá para o começo. Então, essa matriz de avaliação de perdas reais do Banco Mundial é um meio de promover uma espécie de benchmark mundial. Ou seja, eles criaram um parâmetro que a gente, de uma forma geral, consegue comparar Brasil com os Estados Unidos, Estados Unidos com a Alemanha e por aí vai. Aí a gente consegue ter uma ideia de como é que está o vazamento, o investimento de uma forma geral. Então, vamos lá. Soluções para os problemas de perda. Aí a gente tem aqui 3 colunas, basicamente, da esquerda para a direita. O problema, qual a intervenção necessária e o suporte. Se a gente olhar basicamente só a suporte para resolver, a gente vê plantas cadastrais, o GIS, que é o georreferenciamento, cadastro técnico, deixa eu voltar aqui, cadastro comercial, ensaios, monitoramento, ou seja, tem que fazer o dever de casa. Não tem como a gente fazer nada sobre perda sem conhecer o sistema. Mais informação aqui, Agora, qualificação de material e mão de obra. Como é que eu posso exigir que o meu encanador faça um bom serviço se eu forneço a ele equipamento de baixa qualidade? Ou que eu não capacito o meu encanador, por exemplo, aquele que efetivamente vai pegar os tubos, a fita da rosca, as conexões e vai fazer a água sair da rede para chegar no hidrômetro. Se ele não for capacitado, infelizmente, tem muita chance de dar errado, ou seja, de ter perda. Aqui mais informações sobre perdas, que aí entra também cadastro comercial, gestão, ensaio de bancada. Ou seja, tem que ter monitoramento, tem que ter estudo e tem que ter dado, informação. Aqui a gente tem algumas soluções também, quando é o cadastro técnico, a micromedição,
Isso aí eu botei as tabelas para quando a gente estiver olhando com calma, que esse vídeo, se todo mundo concordar, eu vou botar no YouTube. Então, daqui a pouco, vocês podem olhar com mais calma essas informações. E eu tenho 1 minuto para acabar a conversa que o Zoom vai cortar. Mais soluções e mais problemas. Soluções para perda de água. Vejam que coisas interessantes aí. Ó. Fora tudo aquilo que a gente falou sobre cadastro, sobre parte comercial, a gente tem equipamentos. A gente tem equipamentos modernos que se comunicam por internet, mandam dados a cada... Vão chutar em média a cada 5 minutos as informações. Pode ser mais, pode ser menos. Então, a gente consegue achar isso de uma forma rápida. Então, a gente aqui tem algumas informações, ó, alguns equipamentos para